Fala pessoal, tudo bem? A gente vai falar da estrutura do Ministério Público. E esse é um item que costuma sempre cair, tá? Tem histórico de sempre ser cobrado, tanto aí para técnico, para analista, tá? Sempre tem histórico de ser cobrado. Quando a gente fala em estrutura, né, nós temos o artigo lá lindo da Constituição Federal, o artigo 128, que vai falar a estrutura do Ministério Público, tá? Aquilo lá você tem que saber, e acredito que você, a essa altura do campeonato, já deva saber. Se não sabe, vai saber agora de forma bastante tranquila, tá? Mas existem algumas, como a gente costuma falar, algumas variações, algumas possibilidades de cobrança em prova, que você precisa ficar atento também em cima disso aí, tá? Então vamos começar aqui o estudo, né, da estrutura e abrangência, tá? E a abrangência do Ministério Público, tá? Então, o nosso ponto de partida desse nosso bloco vai ser o artigo 128, tá? Vai ser o artigo 128. Então ele diz o seguinte: o Ministério Público, tá? Deixa eu fazer aqui até de cor diferente para você, que é o seguinte: essa palavrinha aqui, ó, dá muita diferença. Quando você encontrar, né, falando em Ministério Público, ele está falando em Ministério Público Comum. O CESP costuma chamar de Ministério Público Comum, tá bom? Ele faz o seguinte: o Ministério Público Comum abrange. Quando falar só Ministério Público, sem delimitar que é da União ou sem delimitar que é dos estados, está se referindo a todo o Ministério Público Brasileiro. Vamos chamar aqui de MPB, né? Ministério Público Brasileiro é toda essa estrutura, né? Pode chamar de Ministério Público Brasileiro, pode chamar de Ministério Público Comum, ou pode simplesmente chamar de Ministério Público. Se não delimitar se é da União, dos estados, é todo mundo, tá? E olha só, o Ministério Público da União é aqui, ó, Ministério Público da União. E aí nós temos aqui, ó, outro inciso. Deixa eu tirar aqui, ó. Nós temos aqui no inciso 1 e nós temos no inciso 2 outro Ministério Público, né? São coisas distintas. Apesar de integrar toda a estrutura aí do Ministério Público, nós temos que fazer uma boa diferença. O Ministério Público da União, que é o que nós temos interesse no momento, ele se divide em ramos. Estes 4 aqui, ó, são chamados de ramos, né, do MPU. Eu até acho que já vi uma vez chamado de especialidades, né? Enfim, não deixa de estar errado, não deixa de estar certo, tá? Veja, o Ministério Público da União, que vai ter como ramos o Ministério Público Federal, vai ter o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e, atenção, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios. O Ministério Público do DF, tá? Do DF, ele não pertence à estrutura do Ministério Público dos Estados. Nós temos Ministérios Públicos dos Estados aqui. Nesse caso, cada um dos 26 estados vai ter um Ministério Público Estadual. Vai ter um Ministério Público Estadual, tá? Essa é a primeira regrinha, você saber que Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios pertence à estrutura do MPU. Esses 4 pertencem à estrutura do MPU. Eu vou mostrar daqui a pouco para você graficamente isso, tá? E todos os outros estados, tá? Todos os outros estados é Ministério Público dos Estados. Então a gente vai ter Ministério Público de São Paulo, do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Bahia, né? Vamos ter do Amazonas, todos os outros estados, tá bom? Só que é o seguinte, nós estamos estudando, e isso costuma cair em prova, as regras constitucionais aplicáveis ao Ministério Público. Ou seja, tudo que a gente está estudando aqui nas regras constitucionais se aplica tanto para o MPU, né, quanto aqui para os Ministérios Públicos dos Estados. Porque eu já vi várias questões de prova cobrando. Ah, esse direito ou essa vedação, por exemplo, não se aplica aos Ministérios Públicos Estaduais. Quando, na verdade, se aplica, porque a Constituição Federal fala, ó, o Ministério Público abrange. Então, as regras constitucionais acerca do Ministério Público vale tanto para o MPU quanto para cada um dos 26 Ministérios Públicos dos Estados, tá? Primeira regrinha que você precisa saber aí, tá bom? Olha só. Não é uma questão do CESP, tá? Mas é uma questão aí recente que eu achei bem bacana. O Ministério Público da União compreende o Ministério Público Federal. Opa, então ele está pedindo a estrutura do MPU. Esse tipo de questão aqui, ó. Esse tipo de questão, presta atenção. Faz o seguinte, ó. Desenha.
MPU. Então ele está falando assim, MPU. Ministério Público Federal tem o MPF, tá? Tem o MPM, que é o Ministério Público Militar, Ministério Público do Trabalho, e fala também do Ministério Público do Distrito Federal dos Territórios, tá? E ele fala, e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, tá? Caramba, só não sei, né? Primeiro, Tribunal de Contas não tem nem nada a ver com o Poder Judiciário, né? Segundo, vamos voltar aqui, ó. Tá dizendo em algum lugar o Ministério Público que atua junto aos tribunais de conta nesse artigo 128 da Constituição? Não está dizendo. Então a gente vai concluir o quê? Que o Ministério Público que atua junto aos tribunais de contas não pertence à estrutura do MPU. O MPU são só estes 4 ramos aqui. E é um assunto que costuma cair, né? É um assunto que costuma cair demais. Costuma cair demais e eu não sei por quê. Porque é muito fácil. Ah, eu sei sim, tem gente, tem professor por aí que não fala disso, tá? Vamos fazer outra questão aqui antes de a gente passar, que eu vou falar para você o que é esse tal de Ministério Público junto aos tribunais de contas. Ó, o Ministério Público abrange, ó, de novo, agora, tá vendo aqui, ó, é isso, por isso que eu trago essas outras questões de outras bancas, para que a gente possa estudar, né, essas variações aqui. Olha só, nós temos aqui, ó, ele está se referindo ao Ministério Público, ou seja, nós vamos ter aqui um braço MPU e vamos ter outro braço o quê? Ministério Público dos Estados, tá? Ministério Público dos Estados, tá? Então, olha só, beleza? Aí ele fala, abrange o MPU, que compreende, aí ele está falando aqui, ó, MPF, MPT, tá falando de MPM, e ele fala o seguinte, ó, o Ministério Público dos Estados, que engloba os Ministérios Públicos dos Estados e o Ministério Público do Distrito Federal e Território. Ele está falando, né? Ele está falando aqui, ó, está falando para você que é o seguinte, que o Ministério Público que atua, né? O Ministério Público que atua perante aqui, né, o Distrito Federal e Territórios, ele é o quê? Que ele pertence à estrutura do Ministério Público dos Estados. E a gente vai voltar, eu vou voltar aqui para você, olha, no texto constitucional. Só com o texto constitucional a gente consegue, né? Consegue resolver. Olha aqui, o Ministério Público dos Estados, né? Onde é que está o MPDFT? Está ali na estrutura do MPU. Está na estrutura do MPU. Portanto, essa questãozinha aqui, ó, que a gente, né? Que a gente está falando aqui, ela também está errada, porque o MPDFT não pertence, né? Não pertence à estrutura do Ministério Público dos Estados, tá bom? Belezinha? Olha só, falando aqui, ó, né, eu já falei da natureza do MP, mas tá vendo essa tela aqui, ó? Isso aqui são os ministérios ali, né, de Brasília, né? Ali de Brasília tem lá o rol dos ministérios. Nem sei se tem, mas Ministério da Educação, Ministério do Trabalho, da Previdência, Ministério do Desenvolvimento, aquele monte de ministérios que tem ali na esplanada dos ministérios, tá? A gente está falando do Ministério Público, né? Será que o Ministério Público é um ministério igual esses ministérios públicos aqui que são ligados, igual esses ministérios que são ligados ao Poder Executivo? Não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Como eu falei para você antes, o Ministério Público não pertence, né? Não pertence aí à estrutura do Poder Executivo. Estes ministérios aqui, eles pertencem sim à estrutura do Poder Executivo e são vinculados a ele. Portanto, esses ministérios públicos, esses ministérios aqui da esplanada, não tem nada a ver com o Ministério Público que a gente está estudando. São coisas também totalmente distintas. Já que a gente está falando da estrutura, você tem que saber, né, que não tem. Bom, falando da estrutura, a gente falou tanto do MPU, tá? Falamos aqui do MPU e também, né? E também vamos falar dos Ministérios Públicos dos Estados aqui, belezinha? Olha só, isso aqui, né? Apenas para você tomar um norte aí, porque a gente precisa saber das questões do Ministério Público Estadual, tá bom? Tá bom? Olha só. Por que eu vou falar isso aqui para você? Porque eu já vi questões de prova, né? Ah, mas o Ministério Público dos Estados está fora do nosso cronograma. Tá certo. Mas quando a gente estuda a estrutura constitucional do Ministério Público, a gente tem que saber dessas diferenças, tá? Isso vai te facilitar lá na frente, tá? Então veja, o MPU, ele vai ter as regras constitucionais,
Assim como o Ministério Público dos Estados vai ter a questão aí do aplicação da Constituição Federal. Mas tem uma diferença. Tá vendo a Lei Complementar 75? Ela vai falar do Ministério Público da União. Então, quando a gente for estudar a LC 75, a gente vai falar só do MPU. Vamos deixar de falar dos Ministérios Públicos dos Estados, tá? Porque a LC 75 se aplica somente ao MPU, tá? A outra aqui, ó, é a Lei 8625, né? A Lei 8625, tá? E essa lei, ela vai se aplicar somente aos Ministérios Públicos dos Estados, tá? A organização dos Ministérios Públicos dos Estados é dada aí pela essa lei nacional, Lei Orgânica Nacional do Ministério Público. Só que cada estado vai ter uma lei complementar, né, detalhando o funcionamento e estrutura do Ministério Público daquele estado, tá? Essa lei complementar estadual, naturalmente, não se aplica ao MPU. E essa lei 8625? Também não, porque se aplica a estrutura aqui, ó, dos Ministérios Públicos dos Estados. Beleza? Vamos lá. Organizado. Organização, né, vai ser organizado e mantido pela União, o MPU, por isso que o nome é Ministério Público da União. E o Ministério Público dos Estados vão ser organizados e mantidos por cada estado. Tá bom? Beleza? Servidores, né? Nós vamos ter os servidores aqui, você, né? Vamos ter você daqui uns dias, né? Sendo regido pela Lei 8.112. 8.112 rege os servidores públicos federais. É o seu caso, né? Daqui uns dias, tá? Já nos estados, a gente precisa, né? A gente precisa aqui, ó, né? Cada estado vai ter um estatuto próprio delimitando aí, né, o funcionamento, estrutura, direitos e etc. Tá bom? Nós temos a questão da atuação. Vai atuar o Ministério Público da União, vai atuar perante a Justiça Federal e aos juízes federais, tá? A gente vai detalhar isso quando estudar a LC 75. É só lá que a gente fala disso, tá? E o Ministério Público dos Estados vai atuar perante a Justiça Estadual, tá? Tem uma coisa que é bacana você saber sobre a competência. Se você pegar a Constituição Federal, você vai ver lá que ela vai falar: a Justiça Federal cabe julgar isso, a Justiça do Trabalho isso, a Justiça Militar isso. A Constituição Federal já diz tudo que essas justiças federalizadas vão fazer, tá? Cada uma tem lá no texto constitucional a sua competência. Agora veja bem, ela não fala, a Constituição Federal não fala, né, o que cada tribunal de justiça de cada estado vai julgar. Tá? Por conta disso, o que vai acontecer? As atribuições da Justiça Federal vão estar ligadas, né, vão estar lá previstas no corpo da Constituição Federal. E as atribuições, as competências da Justiça Estadual vão estar previstas na Constituição Federal? Não, mas nas constituições estaduais. Então a gente chama isso de competência residual. Tudo aquilo que a Constituição não fala que vai ser julgado pela Justiça Federalizada, vai ser julgado então pela Justiça Estadual, de forma aqui, ó, residual. Da mesma forma, né, nós temos as competências do Ministério Público previstas na Constituição Federal. As competências dos Ministérios Públicos dos Estados também vão ser o quê? Também vão ser residuais. Também vão ser residuais por conta disso, porque não estão previstas no texto constitucional, tá bom? E o chefe? Isso aqui cai bastante, tá? Isso aqui cai bastante, ó. Quem que vai ser o chefe? O MPU vai ter como chefe quem? O PGR, né? Ou a PGR, o Procurador-Geral da República, tá bom? A gente vai ter um bloco só para falar da forma de nomeação, escolha e destituição dos chefes, tá? Porque cai demais. Mas apenas saiba que, por enquanto, o MPU vai ter como chefe o PGR. E se falar em Procurador-Geral de Justiça, está se referindo aos chefes do Ministério Público dos estados. Quem vai nomear, né, o PGR é o chefe do Poder Executivo, no caso da União, que é o presidente da República. No caso dos estados, também a nomeação vai ser aí, ó, pelo chefe do Poder Executivo. Mas nesse caso a gente está falando do governador do estado. É um assunto, chefe, é um assunto que cai demais. Se você olhar no seu cronograma aí, nós vamos ter uma aula específica só falando dos chefes. Forma de nomeação, onde toma posse, como toma posse, a forma de destituição, quais são as principais atividades do PGR, por exemplo. Tudo isso, né? Tudo isso aí a gente vai ter um bloco específico para tratar, então eu não vou falar do chefe agora. Não vou falar aqui
está falando da estrutura, mas eu não vou falar do chefe aqui porque nós vamos falar ele de forma bastante específica separada, tá? Olha só, esse quadro, né, vai ter uma diferença, então a gente vai focar o quê? Aqui nas questões do MPU por enquanto, tá bom? Bora lá, olha só. Falei da estrutura. Lembra aquela imagem que eu mostrei para você dos ministérios, né? O Ministério Público não tem, né, não tem sede lá, tá? Na verdade, o Ministério Público nem tem sede, tá? O Ministério Público da União não tem sede. Esse prédio lindo aqui que vocês veem é sede da PGR, da Procuradoria-Geral da República. Não é a sede do MPU, tá? Não é a chefe, não é a sede do MPU, tá? Por quê? Porque o MPU não tem uma sede, um local determinado. Bom, falando aqui, né? Falando, né, que a gente já falou desse quadrinho aqui, ó, do MPU e do Ministério Público dos Estados, uma pergunta que sempre cai, né? Será que tem hierarquia entre o MPU, né, e o MPE? Enfim, será que tem? Não tem, não tem. Por que não, professor? Veja, a gente está ali, se você olhar, lembrar do artigo 128, você vai ver que o MPU e o Ministério Público dos Estados estão no mesmo patamar, né? Cada um no inciso. Não há hierarquia entre um e outro. Tá? Ah, mas o MPU é federal e o Ministério Público dos Estados é estadual. Beleza, mas eu falei para você das competências. Cada um tem as suas competências. O Ministério Público da União previsto na Constituição, né? Já aos estados a competência residual. Nós vamos ter hierarquia por esse motivo? Claro que não. Então não tem hierarquia entre MPU e MPE, beleza? Outra coisa, isso aqui, gente, né? Isso aqui, ó, né? Sempre dá uma bagunça na cabeça. Veja, a gente falou ali dos ramos. Então o MPU vai ter MPF, MPM, MPT e MPDFT. Por acaso, você viu em algum lugar ali escrito Ministério Público Eleitoral? O Ministério Público Eleitoral é um ramo do Ministério Público da União? Não, não é. O que existe, para você saber, né, são funções a serem exercidas pelo Ministério Público perante a Justiça Eleitoral. Tá? Já que a gente está falando da estrutura, eu avancei um pouco e trouxe esse artigo 72 aqui, ó, que é lá da LC 75. Ela fala o seguinte, ó, compete ao Ministério Público Federal exercer no que couber junto à Justiça Eleitoral, tá? As funções, tá? As funções do Ministério Público atuando, e aqui, ó, aqui vai dar bagunça na sua cabeça. Todas as fases e instâncias do processo eleitoral, tá? O MPF, tá? Veja, cabe ao Ministério Público Federal exercer as funções atinentes ao Ministério Público perante a Justiça Eleitoral, tá? Então, tudo que envolver Justiça Eleitoral, né, vai ter atuação do MPF, tá? E além disso, olha só, aqui começa a complicar. Em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. A regra é que o processo eleitoral vai seguir o mesmo caminho de um processo judicial comum, né? Se a gente está falando de pessoas comuns, né? O processo ele vai se iniciar no primeiro grau de jurisdição, que a gente chama também de primeira instância. Ali vai ser julgado por um juiz de direito. O juiz de direito, tá, faz parte aí da estrutura do Poder Judiciário do Estado. Se a gente não concordar, alguma das partes não concordar com a sentença do juiz de direito, o que ele vai fazer? Vai interpor um recurso para a instância superior, que no caso do processo comum, né, quem vai analisar são os desembargadores do Tribunal de Justiça. E ali, quando chegar para os desembargadores, a gente está falando do segundo grau de jurisdição, né? Está falando da segunda instância. Além disso, né, nós podemos ter a decisão ali final, através de um acórdão dos desembargadores. Podemos ter a interposição de um recurso para o STF ou STJ, a depender da alegação, né, daquele que estiver impetrando o recurso. Beleza? Na justiça eleitoral, é quase a mesma coisa. A grande maioria, vamos dizer, vereador, prefeito, né? Um exemplo bem simples. A gente não precisa estudar direito eleitoral aqui, apenas para você saber. Quando a gente tem aí um processo eleitoral, ele também vai se iniciar na primeira instância, tá?
vai se iniciar ali, todas as cidades ali que tem ali sede de comarca, vão ter ali também uma junta eleitoral, e nós vamos ter um juiz eleitoral, exercendo essas funções ali, tá? Esse juiz eleitoral não é membro da Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral não tem juiz de carreira. Ela pega emprestado do Poder Judiciário. Então, nós vamos ter um juiz, por exemplo, né, ali do Poder Judiciário, atuando na Justiça Eleitoral. Beleza? Porque a Justiça Eleitoral não tem quadro próprio de magistratura. Beleza? Então, veja, imagina quantas cidades, quantas juntas eleitorais a gente tem no país. O Ministério Público Federal, ele não vai ter estrutura para isso. Não tem pessoal suficiente para isso. O que o Ministério Público faz? Né? Faz uma coisa bem interessante. Vem cá comigo para a tela que vai ficar mais fácil. Tá? Vai fazer isso aqui. Tá? Presta atenção. Tá? Presta atenção. Olha só. Veja. Nós vamos ter aqui o Ministério Público, tá? O Ministério Público Eleitoral, a gente vai chamar aqui, né? Ou as funções eleitorais. O que vai acontecer? É o próprio MPF atuando, né, por delegação aí da Lei 75, Lei Complementar 75. Quem vai exercer as funções eleitorais é o MPF, tá? E aí a estrutura vai ser o seguinte: o PGR vai exercer a função de procurador-geral eleitoral, tá? Vai exercer a função, né, de procurador-geral eleitoral. E ele vai atuar onde? Perante ao TSE, né, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Beleza? O Procurador Regional da República, que é uma outra carreira, tá, dentro aí da estrutura do Ministério Público, vai exercer a função de Procurador Regional Eleitoral e vai atuar perante aos tribunais regionais eleitorais. E aqui que mora o problema. Nas juntas eleitorais, né, os juízes e juntas eleitorais, sabe a história que eu falei para você? Que nós não temos juízes eleitorais de carreira na Justiça Eleitoral. Os juízes eleitorais estão ali como juiz eleitoral, mas estão exercendo funções temporárias, essa função transitoriamente, porque não tem quadro próprio de magistratura a Justiça Eleitoral. E aí existe um monte no Brasil. Tá? O que vai acontecer? O Ministério Público Federal não tem efetivo, tá? Não tem efetivo para tanto. Então o que ele vai fazer? Ó? Vai pegar lá um membro do Ministério Público estadual, né? Estadual, para exercer a função, né, de promotor de justiça. Tá? Vai exercer a função okay, de promotor de justiça, que é um membro do Ministério Público dos Estados, vai exercer a função ali de promotor eleitoral, tá? Vai exercer a função de promotor eleitoral, tá? Esse quadrinho aqui, ó, da atuação de cada um, é importante você saber. Nós vamos voltar a falar das funções eleitorais quando a gente estudar a LC 75. Mas eu já quero que você fique atento assim. Porque você vai falar o seguinte para mim, você vai perguntar: ah, professor, mas tem atuação do Ministério Público, né, na Justiça Eleitoral? Como é que o senhor está falando que não tem quadro aí, não tem um Ministério Público Eleitoral? Tá aqui o exemplo, tá aqui o motivo. Porque essas funções, né, no caso lá embaixo, lá no juiz de primeira instância, lá na junta eleitoral, quem vai exercer a função ali de promotor eleitoral é um membro do Ministério Público dos Estados. A LC 75 fala isso, a gente vai estudar isso de novo. Beleza? Seguindo aqui, ó, outro assunto que a gente viu na questão, ó, o Ministério Público junto aos tribunais, né, de contas. Aí é o seguinte, isso aqui não faz parte da estrutura do Ministério Público brasileiro. Não faz, tá? Não existe vínculo, inclusive, entre os integrantes do Ministério Público da União, Ministério Público dos Estados, com os Ministérios Públicos que atuam junto aos tribunais de contas. Há quem defenda, inclusive, que eles são órgãos do Poder Legislativo. Embora eu acho que eles são, né, eu prefiro a tese que eles são independentes, são, né, instituições independentes também, porque eles vão exercer uma função parecida com aquela que é atribuída ao Poder Legislativo, que é controlar as despesas públicas, é controlar os gastos públicos. Então, o Tribunal de Contas, ele é um órgão de controle, tá? De controle das atividades aí de aplicação de dinheiro público, né? Lógico, resumindo, não vou passar para você aqui, ó,
todo o regimento do TCU para falar passo a passo o que ele faz. O que você precisa saber, né? Ministério Público junto aos tribunais de contas, seja TCU ou seja aí junto aos tribunais de contas dos estados, não pertence à estrutura do Ministério Público brasileiro, tá? Beleza? Ok. Mas tem um negocinho que você precisa saber, tá? Olha só, até coloquei em destaque aqui na tela, tá? Olha o que diz o artigo 130 da Constituição Federal. Aos membros do Ministério Público junto aos tribunais de contas, tá? Aplicam-se as disposições dessa seção pertinentes aqui, ó. Direitos, vedações e forma de investidura, tá? Isso aqui é bastante importante porque cai em prova. Veja, embora não exista aí vínculo entre os integrantes do MPU, Ministério Público dos Estados e Ministério Público junto aos tribunais de contas, tá? Aquilo atinente a direitos, vedações e formas de investidura, o que se aplica para os membros do MPU, se aplica também aos membros que atuam junto aos Ministérios Públicos aí dos tribunais de contas, tá? Isso aqui está na Constituição Federal. Isso aqui cai em prova, né? Muita gente passa batido isso aqui, mas você já não vai mais passar, beleza? Olha só, o que ele vai fazer, ó? A estrutura do Ministério Público, né, resumindo agora, né, nós vamos ter isso aqui. Olha só, isso aqui, ó, é o Ministério Público. Pode sair lá como Ministério Público Comum, ou Ministério Público Brasileiro, ou somente como Ministério Público, tá? Aí nós temos dois braços. O Ministério Público dos Estados, nós temos 26 Ministérios Públicos Estaduais, tá? E nós temos aqui o Ministério Público da União. Estes ramos pertencem à estrutura do MPU, tá? Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar e Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios, tá? Acredito que graficamente assim você consiga visualizar melhor a estrutura, tá? Veja, isso aqui é o principal motivo das pessoas errarem aí as questões de prova, porque elas acreditam que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios pertence à estrutura dos Ministérios Públicos dos Estados, quando na verdade é um dos ramos do MPU. Se é um dos ramos do MPU, é mantido e organizado por quem? Pela União, tá? Essa estrutura aqui é bem importante que você saiba, tá? Bem importante que você saiba, ok? Aí, resumindo o que a gente falou, os Ministérios Públicos junto aos tribunais de contas, ó, não integram o Ministério Público Brasileiro. Bom, também, ó, não existe um ramo chamado Ministério Público Eleitoral, tá? Também não há hierarquia entre o Ministério Público da União e o Ministério Público dos Estados. Veja, ambos estão no mesmo plano aqui, tá? E você tem que saber o seguinte, que os ramos do MPU não são independentes entre si, tá? Quem são independentes é o Ministério Público da União e o Ministério Público Estadual. Os ramos do MPU não são independentes, tá? Eu falei para você também que nós vamos ter aqui o PGR como chefe e nós vamos ter os procuradores gerais de justiça de cada estado. Quem é chefe aqui, ó, do Ministério Público Brasileiro? Tá? Ministério Público Brasileiro. Não há. O Ministério Público Brasileiro não tem chefe. O PGR, ele vai ser chefe aqui do MPU e vai ser chefe do Ministério Público Federal também. Quando a gente fala dos chefes, vou falar isso de novo, tá? Mas o Ministério Público Brasileiro, né, o Ministério Público Comum, ele não tem um chefe, tá? Antes que eu esqueça, tá? Os Ministérios Públicos junto aos tribunais de contas, às vezes o CESP trata Ministérios Públicos especiais. Está se referindo aos Ministérios Públicos que atuam junto aos tribunais de contas. Já vi questões do CESP falando disso aí, tá bom? Então, em resumo, tá? Em resumo, essa estrutura, beleza? Questãozinha. Questão de 2018 que foi aplicada no STJ, tá? Bora lá. Segundo o STF, a legitimidade processual extraordinária independente do Ministério Público Comum, tá vendo o que eu falei para você, ó, Ministério Público Comum, se estende ao Ministério Público junto aos tribunais de contas
que também tem legitimidade ativa para propor demandas judiciais, tá? Gente, isso aqui, ó, altíssimo nível. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Isso aqui, tá errado, porque é um entendimento do STF, um entendimento jurisprudencial que caiu recentemente na prova do STJ do CESP, tá? Caiu bem recente isso aqui. Mas e se a gente não conhecesse a jurisprudência? A gente conseguiria acertar a questão de prova? Conseguiria. Sabe por quê? Olha só. Ele está falando o seguinte, ó, que a legitimidade processual, né, independente do Ministério Público brasileiro, vai se estender também ao Ministério Público junto aos tribunais de contas. Ora, eu falei para você que a única coisa que vai se estender ali, né, é direitos, deveres e forma de investidura. A competência que é dada para o MPU, o Ministério Público dos Estados, não é a mesma que é dada para o Ministério Público junto aos tribunais de contas, porque esses aí são meros órgãos, né, de controle externo, beleza? É uma questão, eu sei que é pesado, mas eu quis trazer lá para cá, porque pode ser cobrado na prova. Questão de 2010 do CESP. Com carreiras independentes entre si e com organizações próprias, o MP junta ao TCU e o MPF integram aí o MPU, né? Moleza, moleza, tem nada a ver. O MP que atua junto ao TCU não integra o MPU. A questão também está errada, tá? Vamos lá. Questões aqui, ó. A estrutura completa do MPU é constituída, tá, pelo Ministério Público Federal e Ministério Público do Distrito Federal e dos territórios. Tá? O que tornou a questão errada é isso aqui, ó. Essa não é a estrutura completa. Agora tome cuidado. Se lá na sua questão falar o seguinte, né, que fazem parte da estrutura do MPU, o MPF e o MPDFT, estaria correto. O problema dessa questão é que ele falou que essa é a estrutura completa, quando nós temos mais o Ministério Público Militar e o Ministério Público do Trabalho. Por isso que a questão está errada. Tá? Questões aqui de 2016 do CESP. O Ministério Público, ó, junto aos Tribunais de Contas da União, é órgão integrante do Ministério Público da União. Tá vendo? Já está errado. Já está errado. Veja, o Ministério Público junto aos Tribunais de Contas da União é órgão integrante do MPU. Não é. Não é. Beleza? Mas olha aqui, ó. E a seus membros aplicam-se os mesmos direitos, vedações e forma de investidura. Isso aqui tá certo. Mas veja, ele não é integrante do MPU. Tá? Então também tá errada. Também tá errada. E questão aqui de 2017 do CESP também. A Constituição Federal descreve as carreiras abrangidas pelo Ministério Público e entre elas elenca a do Ministério Público Eleitoral. Professor, a gente nem estudou as carreiras ainda. Eu sei. Mas tu acha, se nós não temos um ramo do Ministério Público Eleitoral, nós vamos ter carreira? Vamos ter carreira? Claro que não. Por isso que eu mostrei para você aquele quadrinho. PGR é o Procurador-Geral Eleitoral. Os procuradores ali, né, o subprocurador-geral vai ser Procurador Regional Eleitoral. E o promotor de justiça que vai ser o promotor eleitoral. Aquele quadrinho lá é para responder essa questão aqui. Para responder esse tipo de questão. A questão foi cobrada em 2017 pelo CESP. É uma prova da Polícia Civil, mas é do CESP. Né? É do CESP. Tá bom? Enfim, não tá correta não. Ela tá errada. Maravilha? Pessoal, a estrutura e a abrangência era isso aí. Eu trouxe várias questões, tá? Para você ver, né? A gente vê o que está ali e a gente consegue responder facilmente as questões de prova. Como eu venho dizendo, esse é o nosso objetivo aqui, tá? A gente encerra o bloco aqui, mas tem muito mais coisa ainda pela frente. A gente já se vê. Valeu!